Olá para vocês. Cá estou eu de novo fazendo um vídeo dentro de uma série que a gente se propôs a fazer sobre superdotação como experiência, na verdade. Uma superdotação como experiência, né? Que eu descobri agora tardiamente, foi em maio, e foi algo muito inesperado e trouxe uma mudança muito grande, e eu achei que valeria e seria importante dividir com outras pessoas que possam estar passando pela mesma situação ou que passarão, né, de ter uma novidade dessa a respeito da própria identidade, né, numa idade assim mais velha ou até avançada. Então, eu agora vou começar a encaminhar os vídeos para vamos dizer, depois de várias experiências que eu estou tendo, né? Seja com assistência individual, as orientações que eu estou tendo, seja com assistência grupal, que eu estou fazendo parte de um grupo de adultos com várias profissões diferentes e que também foram identificados adultos. Está sendo uma experiência muito rica. Então, na medida que o tempo também vai passando, as coisas vão meio que se acomodando, né? Sai um pouco da desorganização de ter entrado em mim uma coisa tão nova e inesperada e as coisas começam a clarear gradativamente. Então, a minha intenção é ir chegando já agora com vocês, deixando aqui para vocês um registro das conclusões. Quem está chegando agora e vendo esse vídeo e querem entender, voltem, que tem toda a sequência que eu fiz, que a gente está chamando de série, né? Porque tem toda a sequência que eu fiz desde lá de trás, né? Em que eu estava estarrecida, e agora eu já começo a querer deixar aqui para vocês umas conclusões. E entre as conclusões, vamos lá. Super não faz a gente diferente de ninguém. Todo mundo tem dom, todo mundo tem talento, todo mundo nasce com alguma coisa interna, inerente, que pode ser herdada ou não, que faz com que cada um de nós tenha dentro de si uma coisa que um psicólogo americano chamado James Hillman, em vez de falar dotação, ele fala que todos nós temos sementes de carvalho, que é uma árvore muito poderosa. Ele fala, todos nós nascemos com sementes de carvalho. Agora, se nascemos com uma, com duas, com cinco ou com 10, essa diferença ela não é importante. O importante é que cada um de nós descubra a própria semente, o próprio dom, o próprio talento. Né? Quando alguém consegue pegar, por exemplo, eu moro aqui num sítio e de repente consegue pegar uma área aqui da minha casa e cuidar daquela área, seja da grama, seja das folhas no chão, com cuidado e com organização, e que no final das contas aquilo trouxe uma harmonização, isso é uma habilidade. Isso é um tipo de dom que não é todo mundo que tem, certo? Então, desde as mais simples tarefas até as tarefas de mais alta complexidade, todas elas são válidas e necessárias nesse mundo. Então, o super é necessário a título apenas, talvez, de que durante um tempo, já que esse estudo, embora não seja novo, mas ele está muito em voga, seja uma forma só de provocação para que todo mundo entenda que existem essas diferenças. Né? Então, essa é uma das conclusões que eu tiro. Eu faço parte de um grupo, né, de pessoas que, como eu, também descobriram adultas e tardiamente, e a gente lá a gente vai discutindo, são perfis diferentes, são profissões diferentes. E então, assim, eu recebi de uma colega de grupo, falou comigo assim, Simone, só foi dado um nome a alguma coisa que você já é. Ela não, eu até falei com ela, como que essa frase foi mágica, sabe? Foi mágica, porque eu falei, realmente, né? Então, a nossa sociedade é muito assim, né, de julgar pelo mais, pelo menos, pelo superior e inferior. Não tem nada disso. Essa é uma conclusão que eu quero dividir com vocês a respeito da superdotação e altas habilidades. Na verdade, eu acho que a gente tem, né, um compromisso com o dom que a gente nasce. A outra coisa é que o mundo adulto tem que olhar muito as crianças.
muito suas crianças. Na família, na escola, todas as instituições que cuidam das crianças têm que olhar muito as crianças. Porque as crianças elas já vão mostrando desde pequenas. Então eu vejo muita gente assim comemorando, ai meu príncipe, minha princesa, minha rainha, colocam as crianças, dão à criança tantos adjetivos inadequados, tira a criança até do lugar de criança, né? Mas ao invés de olhar para como aquela criança funciona, o que é que sensibiliza ela, o que é que ela, o que pode estar acontecendo na hora que ela muda de temperamento, que ela fica quietinha ou que ela fica super mega hiper agitada e excitada. A gente tem que olhar muito, gente, para todas as movimentações da criança, porque ali tem uma semente de carvalho que precisa ser plantada para crescer e florescer com aquilo que ela tem ali dentro dela, independente do quanto. Então, se isso for feito, se o mundo adulto olhar melhor para o mundo infantil, e essa é a minha frente de luta muito, sempre, sempre, todas as minhas publicações de livros foram feitas para as crianças, adolescentes e para professores, inclusive, para poder justamente tentar despertar o mundo adulto para olhar as crianças e os adolescentes. Quantos adolescentes escolhendo profissão porque é a mesma profissão da família, é uma profissão para ganhar dinheiro, que dá status, sem estar conectado com o seu dom, com a sua habilidade real. Então, as primeiras conclusões que eu vou começar a deixar, que são essas, para justamente fazer uma sequência agora de conclusões e a gente fechar essa série e abrir uma outra. O que mais eu posso dizer como adulta tardia que recebe uma indicação é que me obrigou a refazer, coisa que eu já refiz várias vezes, a minha história e ver aonde é que justamente eu precisei de olhares do mundo adulto que eu não tive. Não foi por mal. Não tive porque não se falava nisso, não existia essa orientação. Mas deixa consequências. Então, o que eu mais vi foram as consequências, sabe? E ainda estou vendo as consequências, porque está me obrigando a rever um monte de coisa ao meu próprio respeito. E é um processo que tem um tanto de sofrimento, sim, porque, caramba, de repente eu pego um negócio lá no grupo ou nos textos que nós estamos estudando, para a gente entender como é que isso funciona dentro da gente, eu falo, gente, meu Deus, né? Agora mesmo eu estava ali lendo um texto sobre a superdotação e espiritualidade, aí falando das manifestações infantis quando a gente é criança, né? Que morre um bichinho, morre alguém, e aí a gente fica ali criança entendendo que está acontecendo alguma coisa e adulto nenhum conversa com a gente sobre isso. Então eu sofri profundamente isso, eu lembro perfeitamente o pavor da morte, o que era a morte, eu vi os adultos todos vivendo emoções, aconteceu isso dentro da minha casa, porque eu perdi um primo mais velho e eu lembro de um clima de tensão dentro da minha casa, ele era muito jovem, e assim fui lembrando de muitas outras, entendem como o processo impactou em mim? Então, depois eu comecei a entender por que quando eu resolvi escrever para crianças, o primeiro livro foi sobre morte para criança. Porque é um tema que ninguém fala, né? Então a criança por si só, ela já é altamente sensível em capturar tudo. Ainda mais uma criança que possa ter uma forma divergente e é mais abrangente de capturar a realidade. Qualquer criança é muito hábil para capturar a realidade, mas as crianças que já vêm com uma habilidade maior, elas capturam tudo com muito mais intensidade. E muitas vezes elas não vão saber dizer o que é, elas vão simplesmente reagir. E vão reagir às vezes adoecendo, fazendo uma gripe, por incrível que pareça. Elas vão ter um processo alérgico, elas vão mudar de temperamento e vão ficar quietinhas, esquisitas. Elas de repente não vão querer mais ir para a escola, passar 3, 4 dias chorando, querendo ficar em casa. Esses comportamentos não são à toa. Então,
O mundo adulto negligencia o olhar sobre o mundo infantil juvenil. Então, superdotação, eu estava lendo justamente ali um texto sobre crianças e superdotação e espiritualidade, e sobre adultos com superdotação e espiritualidade. Aí eu estava vendo assim, gente, tudo começa na criança. Tudo começa na criança. Que a gente traz ao mundo de forma tal, sem talvez compreender exatamente a responsabilidade do que nós estamos fazendo, quando a gente as traz. Então, divido com vocês aqui essas conclusões a respeito de superdotações, são as primeiras. E eu espero que eu esteja colaborando, como eu sempre fiz, para a gente poder ter pessoas melhores, mais capazes, mais realizadas, pessoas com uma possibilidade melhor de autoconhecimento, para pararem de funcionar de forma mecânica como se fossem os robôs futuros da inteligência artificial, tá? É isso. Estamos aqui falando desse tema e as conclusões que eu tirei, que eu estou tirando são muitas e eu acho que pode estar ajudando muito a pais e educadores, tá bom? Até a próxima conclusão, que agora a gente vai fazer essa etapa, tá? Altas habilidades, superdotação e conclusões.